Boa noite a todos. Meus amados irmãos, se você está aqui antes de 2000, você conheceu esse logo que está aí do lado, no caso aqui, meu esquerdo. Era uma expressão daquela pequena capela que eu não cheguei a conhecer, mas que fez parte da nossa história no início. Mas tanto um logo quanto o outro sempre teve a expressão, sempre servindo a Cristo. Uma marca desta igreja. Quando as pessoas chegam e vêm conhecer a PIBA, passar em alguma programação, geralmente saem impactados, como rapidamente se mobiliza pessoas para que possam servir. Então é um restaurante que em minutos vira um local para reunião, para adoração. São pessoas envolvidas em diversas atividades, e fazendo comida, trabalhando no estacionamento, e ao longo da história da igreja, esta frase tem marcado a nossa identidade, sempre servindo a Cristo. Eu lembro ainda o pastor João Palmeira, que quando começamos a usar um termo chamado voluntários, para descrever aqueles que serviam, ele foi um dos primeiros a chamar a atenção, dizendo: não tem voluntário no reino de Deus. Que voluntário dá aquela ideia de alguém que faz pela sua própria vontade. E ele sempre nos advertia: vamos chamar aquelas pessoas que trabalham na igreja de servos, não voluntários. E eu sei que hoje tem essa moda nas igrejas, né? Mobilize voluntários, olha os voluntários, e voluntários e voluntários. Mas nós queremos continuar chamando todos nós de servos. Nós temos trabalhado nesses dias uma frase que tem sido a nossa oração. Uma oração que continua trabalhando na nossa história, mas que desenvolve algo que desejamos ser uma igreja cada vez mais madura. E nós trabalhamos isso alguns domingos atrás, colocando aquele desejo no coração dos irmãos, de que a maturidade cristã seja um foco na nossa vida. Hoje pela manhã, o pastor Davi trabalhou em Neemias 8, nos desafiando a continuar uma igreja centrada na palavra. E hoje à noite nós queremos destacar essa frase, que sempre serve a Cristo. E no domingo pela manhã, vamos trabalhar com um tema para que todos os povos o adorem. Então nós vamos focar nessa frase hoje à noite, que sempre serve a Cristo. Essa ideia de que nós como igreja, trabalhamos nesse foco de uma constância sempre, com um foco definido de servir, para agradar uma pessoa que é o nosso Salvador, que é Cristo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos lembrar nessa noite que nós queremos essa constância, nós queremos continuar sendo uma igreja na qual os seus membros permanecem, perseveram e não abrem mão desse papel de servir, de ser servo, focado em Cristo. Por isso, nesse tempo que eu tenho hoje à noite, eu quero fazer 3 exposições, trabalhar 3 textos que nos levam a praticar esse compromisso de sempre servir a Cristo. O primeiro texto está lá em Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Depois, Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45. E por fim, Isaías 53. Nós queremos então apresentar nessa noite 3 motivos para servir. 3 palavras que eu gostaria que você guardasse essa noite com esses motivos para servir. A primeira palavra você vai guardar aí, ligada ao texto de Pedro, é ordem. Primeira palavra, ordem. A segunda palavra é exemplo. E aí nós vamos ver isso lá em Marcos capítulo 10. E a terceira palavra, motivação. Ordem, exemplo e motivação.
Então abra sua Bíblia aí em 1 de Pedro, capítulo 10, capítulo 4, versículos 10 e 11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, que diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todo sempre. Amém. É muito interessante que o versículo 10, ele começa com uma força de ordem, de um imperativo, ainda que não seja diretamente um imperativo, mas ele começa com essa atitude de desafiar os leitores a que eles sirvam. E é muito interessante que nós temos no Novo Testamento a palavra doulos, que é uma palavra que significa escravo. É uma palavra que descreve aquelas pessoas que não tinham vontade própria, que tinham seus donos, e esses eram escravos. E a Bíblia também nos chama de escravos de Cristo, escravos de Deus, pessoas que servem e servem focados nessa obediência a Deus. Muito interessante que aqui a palavra não é doulos, é a palavra diácono. É o verbo, diaconar, Essa ideia de que essa palavra foi usada no sentido de ministério, mas ela significa alguém que auxilia, alguém que ajuda, alguém que supre uma necessidade, alguém que vai servir. E por isso então aqui começa com esse desafio inicialmente de que a marca da igreja é esse serviço mútuo, é esse trabalhar como uma ordem, olha, sirvam uns aos outros. E meus amados irmãos, eu poderia somente ficar nesse texto, trazendo exemplos aqui da igreja servindo uns aos outros. Recentemente, visitando a dona Branca ali, ela estava aguardando a sua cirurgia, e a dona Janilda comentando que havia uma escala de mulheres que se ofereceram para fazer companhia para a dona Branca. Pessoas que abriram mão do seu tempo, abriram mão ali da sua família para acompanhar, para servir, algo orgânico, algo que é um exemplo de pessoas que tinham esse desejo de servir. Esse é só um exemplo, mas quantos momentos aqui nós percebemos a atenção da igreja. Por exemplo, quando as mulheres, elas têm o seu bebê, os seus grupos pequenos se mobilizam para fazer ali para a sua família uma refeição, e aí suprir a necessidade no meio daquele pós-parto, onde ela tem que se preocupar ali com o bebê, e a igreja, através dessas irmãs, se mobilizam para levar uma refeição, muitas vezes caronas, de alguém que precisa ir para uma consulta, um médico. Meus amados irmãos, esse é o exemplo que nós vivemos aqui e podemos contemplar de irmãos que auxiliam, que servem uns aos outros. Também é interessante que o texto diz, cada um conforme o dom que recebeu. E aí esse desafio aqui é de cada um, identificando a habilidade, aquele dom, aquele presente, aquela capacitação que Deus deu, para que você possa também servir uns aos outros. Quantos de nós tem o privilégio de sentar diante de um irmão e ouvir uma bela escola dominical, com bastante conhecimento, e aprendemos, porque temos pessoas que têm esse desejo de servir, Deus capacitou com dom de ensino, e aí então podemos aprender da palavra de Deus. Hoje pela manhã, no meio daquela chuva, irmãos ali com a sua capa de chuva, para
organizar o estacionamento, para que pudéssemos ter um lugar adequado. Irmãos que se expuseram, não como voluntários, mas como ministros, como auxiliares, como servos, cumprindo a sua responsabilidade, para que pudéssemos ter o nosso carro no lugar bem adequado. E muitas vezes, não sei se aconteceu, até a gente pode ter passado assim um pouquinho mais rápido, jogado um pouco de água no pé do nosso irmão, e mesmo assim, ele estava lá, servindo a Deus. Que belíssimo. Então, cada um conforme o dom. E aqui nós temos no versículo 11, alguns receberam dons para falar, e outros para servir. Alguns que vão nos abençoar ensinando, falando, mas outros trabalhando para que possamos ser edificados no corpo de Cristo. Como esses irmãos aqui, que têm uma habilidade, que têm uma capacidade técnica e que nos auxiliam a cantar. Uma turma que está lá em cima, organizando aí mesmo sob toda a nossa pressão. O som está mais alto, o som está mais baixo, olha, hoje está muito estridente. Estão lá perseverando, servindo, agradando a Deus. E trabalhando como aqueles que receberam essa responsabilidade para administrar bem a multiforme graça de Deus. Quem fala deve falar de acordo com os oráculos, a palavra de Deus, aquilo que Deus falou. Aquele que serve deve fazer na força que Deus dá. Então, no almoço, agora na cantina, pessoas que chegam cedo, alguns chegam sábado, hoje na cantina, chegando à tarde, para que sirvam a nós, mas não simplesmente para que a gente coma um lanche gostoso, tenhamos um almoço gostoso, mas estão como missionários ali, servindo a igreja, servindo a missões, para que a gente possa investir mais em missões. Agora, por que tudo isso? Primeiro, porque houve uma ordem, sirvam uns aos outros, mas também existe nessa ordem um desejo. O texto diz assim: para que em todas as coisas, tanto quem fala quanto quem serve, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, vocês, quando após o culto empilham as cadeiras, estão não trabalhando simplesmente para um exercício de empilhar cadeiras, ou de auxiliar ali em organizar as pessoas entrarem para procurar os seus lugares. Aqueles que servem estão participando de algo eterno, que é a glória de Deus atribuída através do seu trabalho, do seu serviço, do seu papel de servo. E aqui então nós lembramos isso, a primeira razão para que nós sirvamos, essa ordem de Deus. Servir é um imperativo, servir é uma ordem, que nós não temos opção. Então, quando você recebe uma responsabilidade ali da sua escala, não é um espírito voluntário, olha como eu sou generoso, agora eu vou trabalhar na igreja. Não, é serviço, é algo que é compromisso, é algo que o chefe da escala não é aquele imediato que coordena aquele ministério. O chefe da escala é o próprio Deus, que vai ser glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Então, a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual eu e você devemos servir, é porque é um mandamento, é uma ordem de Deus. Por isso, nossa frase é ser uma igreja madura, uma igreja cada vez mais madura, centrada na palavra de Deus, que sempre serve a Cristo. Agora, o segundo motivo pelo qual eu e você somos motivados a servir é o exemplo de Cristo. Esse texto é muito interessante. É um dos textos que
eu apanho bastante, eu gosto de voltar ali para entender o que significa servir a Cristo, a partir do exemplo dele. Então a história a gente conhece, dos versículos 35 a 45, 2 dos seus discípulos, eles falam os que os outros 10 discípulos gostariam de falar, mas somente eles 2 têm coragem de fazer isso. Então, eles chegam, Tiago e João, chamam Jesus, e falam: Jesus, eu tenho uma proposta para você. Olha, que tal o Senhor ter os 2 melhores discípulos do seu grupo, um à sua direita, outro à sua esquerda? Que proposta maravilhosa. Versículo 41 vai dizer assim, que os discípulos ficaram, os outros 10, indignados porque eles falaram isso. Mas eles propuseram isso. E aí Jesus fala: vocês podem receber o batismo que eu vou ser batizado? E podem beber o cálice que eu vou beber? Os 2 tontos, eles falam: podemos. Como diriam hoje, sabe nada, inocente. E meus amados irmãos, quando eles falaram isso, Jesus falou: ok, vocês vão receber o batismo e o cálice que eu vou beber. É muito interessante que Tiago foi o primeiro mártir, e João, ele foi preso por causa do evangelho. Eles beberam de fato. Mas aí é muito interessante o ensino de Jesus quanto a isso. Olha o que o versículo 42 diz: mas Jesus, chamando todos juntos para si. Fica imaginando assim: Tiago, João, fica aqui. Turma, vem aqui perto. Como um time de futebol, deixa eu explicar um negócio para vocês. E olha o que Jesus fala aqui. Ele diz o seguinte: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os dominam, e os que seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Vocês já viram? No topo da pirâmide tem César, tem um rei, tem um imperador. É assim que o negócio funciona por aí. Tem alguém que domina com autoridade, e aí então ele está lá em cima. Versículo 43. Mas entre vocês não é assim. Vamos pegar essa pirâmide e inverter. Quem está em cima? Ele diz assim: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de todos. Então aqui Jesus ele ensina que no meio do povo de Deus, no meio dos discípulos de Cristo, a lógica da hierarquia é diferente. Enquanto lá tem alguém que manda, que está no alto da pirâmide, e esse é grande, no meio da igreja, quem é maior é quem serve, é quem está embaixo, quem é de novo um auxiliar, um diácono. E aí então Jesus fala: olha, e eu vou dar um exemplo para vocês, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Eu sou todo-poderoso, eu sou o Filho de Deus, descrito em Daniel 7, uma ênfase do livro de Marcos. Mas eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, meus queridos, Jesus ele inverte a pirâmide, ele diz: o maior é o que serve, por isso ele é o maior, porque ele veio para servir. E meus amados irmãos, esse é o exemplo que nós somos chamados aqui, como uma igreja que sempre serve a Cristo. É uma igreja em que cada um dos seus membros são parecidos com Ele, onde nós queremos seguir os seus passos, e já entendemos que aquele que vai ser honrado é aquele
que se põe a servir. E, meus amados, muitas vezes essa posição é ser esquecido, é fazer por amor a Deus. Na história, eu tenho um exemplo que eu admiro muito. Tem a foto aí de 3 astronautas. Eles foram os homens que foram à Lua. Mas somente 2 desses, os que estão nas pontas, chegaram a pisar na Lua. O Buzz Lightyear pisou, e o Neil Armstrong também pisou. Mas eles estariam lá até hoje, se não fosse o Michael Collins. Sabia disso? O Michael Collins, que é esse do meio, ele não pisou na Lua. Ninguém lembra dele, porque não tem um pezinho dele lá com a foto assim, olha, não virou desenho, Buzz Lightyear, Buzz Aldrin. Nem é tão famoso como um pequeno passo para a humanidade, um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. Não tem a frase dele. Mas ele ficou 20 horas naquele módulo lunar, mantendo a sua órbita, fazendo um trabalho de técnico, um trabalho que exigia ali a sua perícia, a sua persistência, a sua dedicação. Mas ele antes já sabia, ninguém vai dizer que eu fui um homem que fui à Lua, porque eu só fiquei dando voltinhas, até esses 2 se tornarem celebridades. E é uma das histórias que eu admiro muito, porque é muito isso que também deve ser um exemplo para nós, onde eu e você devemos trabalhar para honrar a Deus, seguir os passos dEle, mas não esperar o crédito, o mérito ou a glória. Talvez você vai fazer algo com fidelidade, com excelência técnica, e talvez nós não vamos te dar um muito obrigado, não vamos perceber você, mas você vai fazer com fidelidade a Deus, seguindo os passos daquele que disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dentro disso, como Davi até mencionou, uma das marcas da nossa igreja tem sido o investir no reino. Quantas vezes nós já ouvimos aqui no OPL, ou mesmo no Pregue a Palavra, gratidão de pastores dizendo para nós assim, sabe o que eu não entendo? Vocês virem aqui, vocês investirem nesse curso, vocês nos presentearem com tantos livros, e vocês não vão ter um retorno. A sua igreja não vai ver o fruto, nós não vamos poder retribuir o que vocês fazem. Sabe por quê, meus amados irmãos? Ao longo do tempo, Deus tem colocado no coração desta igreja, e no coração também de cada irmão, que nós fazemos pelo reino de Deus. Não para que o nome da PIBA seja grande, conhecido, mas para que o reino expanda, para que mais pastores possam ser qualificados e melhor treinados, para que suas igrejas cresçam tanto em qualidade quanto em quantidade. Por isso, nós não podemos perder essa ênfase de que somos, fomos e seremos uma igreja que sempre serve a Cristo. E que nós vamos servir a Cristo ajudando igrejas, ou ajudando irmãos, missionários e pastores, que nós não veremos o retorno. Mas sabemos que estamos fazendo isso para a glória de Deus. Então, Jesus, Ele é o nosso exemplo. E Ele dá também o propósito da sua vida. Como o texto diz, Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o servo do Senhor. Ele é o sacrifício por toda a humanidade, inclusive eu e você. O serviço de Jesus aqui na terra envolveu morrer por nós. Por isso nosso desafio é, vamos seguir os passos do nosso Salvador. Ordem, exemplo. E agora, a motivação. A grande motivação
é o que Cristo fez por mim. Uma das histórias também da igreja que marcam muito o meu coração é a história dos morávios. O conde Zinzendorf, ele era o dono de uma região lá, uma posse, onde pessoas refugiadas por causa da perseguição religiosa foram morar ali onde ele tinha essa autoridade. Um homem crente, um homem que amava Deus. Mas um dia ele viu o quadro que tem aí a seguir, um quadro chamado Et Homo, eis o homem. Aquela expressãozinha que Pilatos falou diante da multidão, eis o homem. E aí, naquele quadro, naquela visão da humilhação de Jesus, veio à mente daquele conde, que fazes tu por mim? Então, quando aquele conde, ele viu aquele quadro, ele apoiou irmãos ali no momento em que não havia aquele esforço de missões. A igreja ainda não se preocupava em ir pelos povos. E a partir daquele desafio, essa pergunta, que fazes tu por mim? Ele apoiou aqueles irmãos morávios a enviarem missionários, e durante 200 anos eles enviaram milhares de missionários. Mas com essa perguntinha, olhando aquele quadro, que fazes tu por mim? Eu queria desafiar você a contemplar um outro quadro aí, que é a imagem seguinte: Cordeiro sem defeito, sem voz, sem rebeldia, preparado para se entregar por mim e por você. O justo pelos injustos. Eu queria que você acompanhasse de novo a leitura do Isaías 53, a partir do versículo 2. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o seu rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa da minha transgressão, esmagado por causa da minha iniquidade. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu andava desgarrado como ovelha, e me desviava pelo meu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a minha iniquidade. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, dos quais um sou eu. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linguagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, e foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe
a sepultura com os ímpios, mas com um rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade, eu, você e todos aqueles que foram redimidos por Cristo, desde Gênesis até a última pessoa. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ah, meus amados irmãos, como ler isso aqui é difícil. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Clama a Deus: Senhor, me ajuda, que isso possa ser a sua visão quanto a mim, pobre pecador, redimido pelo Senhor. Que a minha vida seja como esse fruto do seu trabalho, o trabalho de sua alma, e o Senhor fique satisfeito com a minha vida. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ele levou a minha iniquidade, como servo sofredor. E esse quadro na cruz e o resultado do trabalho dele, que é a nossa redenção, deve nos levar a ter gratidão a Deus por aquilo que ele fez. Por isso que aquilo que tocou o coração do conde Zinzendorf deve ainda ser, não por culpa, mas por gratidão, algo que deve calar na nossa alma. Aquela pergunta: o que fazes tu por mim? Contemple a rude cruz, contemple aquele sacrifício. Imagine aqueles pregos que furaram as suas mãos, que o prenderam ali na cruz. Mas como dizia sempre no quadro de evangelismo, não foram esses pregos que o mantiveram ali, mas foi o seu amor por nós, miseráveis pecadores. Aquela cruz era minha. A iniquidade deveria ser da minha pena a morte. Por isso, a grande motivação é a gratidão por receber essa salvação imerecida. E aí um exemplo de outro missionário que, ao ver aquilo que Cristo fez, também marcou a história da igreja com uma frase, que é a história do Charles Studd. Um homem rico, um daqueles 7 milionários que estudavam em Cambridge, que abandonaram tudo para servir missões. Charles Studd foi lá para a Índia, depois foi para a África, mas a frase que ele tinha é: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício é grande demais para eu fazer por Ele. E meus amados irmãos, na geração que nós vivemos, em que nós queremos ser servidos, em que nós queremos que Deus seja o nosso garçom e dê para nós rapidamente aquilo que a gente quer, Charles Studd, ele inverte essa pergunta. Ao contemplar Isaías 53, ao contemplar a redenção que recebemos, é a pergunta que devemos fazer: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então tomar chuva para organizar o estacionamento não é um sacrifício grande demais para Ele. Qualquer serviço mínimo que nós façamos aqui não é um sacrifício grande demais por aquilo que recebemos. Então, meus queridos, quando eu e você lemos Isaías 53 e você personalizar, colocar ali o seu nome,
você pensar nisso. Deus Todo-Poderoso veio e morreu por mim. Então pegar uma cadeira, trabalhar no som, trabalhar no estacionamento, ajudar em qualquer ministério, seja aquele que aparece ou não aparece, não é um sacrifício grande demais para fazer por Ele. Meus queridos, a grande demanda que nós temos no reino de Deus não são por aqueles grandes voluntários, aquelas almas nobres que se dispõem a servir a Deus. São aqueles que são pequenos servos, que olham a sua indignidade e a grande salvação que receberam e podem dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Porque o que eu faço não é nada demais diante do Senhor. Meus queridos, eu sei que a gente pode fazer o mandamento pela obediência, é uma motivação. Eu sei que fazer e servir a Deus por seguir os passos dele, ser mais parecido com ele, é um grande motivador. Mas quando eu contemplo o meu coração corrupto, que foi lavado pelo sangue de Cristo, eu também posso exercer a minha gratidão a Deus, servindo a Ele. Eu queria orar agradecendo por aquelas centenas de pessoas que, por graça de Deus, nós identificamos na nossa igreja. Para um culto acontecer aqui, mais de 100 irmãos são mobilizados a chegar aqui e servir a nós. A você, pai, lá no Piba Kids, a você que chega aqui para ter o seu carro no estacionamento, para você adorar o Senhor com uma bela música, para você conseguir ouvir. E nós vimos a importância desse aparelho quando nós temos problema de energia. E tudo tem pessoas que, obedecendo a Deus, seguindo os passos de Cristo e gratos pela redenção que receberam, servem a Ele. E eu gostaria que você, no seu lugar, aí não precisa vir à frente, mas se você está envolvido em algum ministério, se você está servindo em alguma área, seja grupo pequeno, seja área que aparece, que não, que você ficasse de pé. E a gente gostaria de orar pela sua vida, agradecendo por ela. Não tenha vergonha, não é para a sua glória, como nós vimos, é para a glória de Deus. Mas é tão bom ver aqueles servos que servem aqui na igreja. A vocês o desejo e o desafio de perseverarem e que nós, como igreja, continuemos a ser uma igreja que sempre serve a Cristo. Nós agora todos vamos cantar. Nós vamos cantar Me Rendo a Ti, porque é essa experiência que nós temos. E eu queria que todos unidos agora, você que trabalha, você que está sentado, louvássemos a Deus. E enquanto o pessoal se prepara, todos de pé, eu queria agradecer a Deus pela sua vida que está servindo. E a graça de Deus faz isso. A redenção de Cristo nos nivela a todos, porque a salvação é pela graça. Mas talvez você não serve por uma impossibilidade, isso dá para entender. Mas talvez você não serve hoje por comodismo. E que Deus chacoalhe o seu coração. Que Deus o convide nessa noite a servir ao Senhor, seguindo os passos dele e por gratidão a Deus. Pai querido,
quero colocar diante do Senhor a gratidão do seu povo, por todas as pessoas aqui, pelo grande número de servos que têm se disposto nas mãos do Senhor, para que a PIBA continue dizendo, uma igreja que sempre serve a Cristo. Ó Pai, que esses irmãos perseverem, que esses irmãos recebam aquela capacitação e a força que vem do Senhor. E nós queremos, como igreja, expressar a nossa gratidão e a glória ao Senhor por essas vidas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque tantas pessoas dispõem no seu coração a te servir, porque amam ao Senhor, porque se rendem ao Senhor como servos, lá na parte mais baixa da pirâmide, seguindo os passos do nosso Salvador, Jesus Cristo, por quem oramos, em nome de Jesus, amém.